E aí, gente, tô eu aqui de novo para gravar mais um vídeo aqui e falar de algo que posso dizer que eu tenho propriedade para falar, né? Muitas pessoas querem falar de algumas coisas sem terem vivido. Não é que isso, de fato, seja um problema muito grande, mas você acaba tendo uma propriedade maior quando você passou pelo assunto ou quando você viveu, né? Você que casou, por exemplo, há um ano, você pode falar sobre casamento? Você pode, mas você ainda não aprendeu nem um terço do que é de fato o casamento. Então são coisas que na vida só a experiência de fato vão te dar propriedade e autoridade para você falar nisso, né? E eu quero falar sobre algo extremamente ruim que acontece na sociedade, né? Problemas então de vício, né? De drogas e tal. Claro que eu sei, você vai me falar de repente, poxa, mas drogas é algo muito amplo, o cigarro é droga, o álcool é droga, só que isso não é o tema desse assunto agora. Eu quero conversar sobre os problemas que eu tive durante praticamente 8 anos da minha vida na fase da adolescência. Hoje estou com 32 já e praticamente há 10 anos, então, limpo das drogas, mas usei o que você imagina e talvez o que você nem imagina. Mas eu quero dividir esse vídeo aqui em duas partes. Quero falar aqui alguns pontos que eu escrevi aqui, de repente para você que está vendo esse vídeo que hoje está envolvido nesse meio, e quero fazer a segunda parte falando algumas coisas para os pais, que até os pais aprenderam errado. Então se você tem aí cerca de 20 e poucos anos agora, você de repente está sendo usuário, você tem 30, é muito provável que o seu pai e a sua mãe talvez nunca tenham nem sequer conhecido a droga. Nunca nem sequer de repente pegaram, mas você acabou entrando nesse mundo. Então, entre os pontos que eu quero falar para você que de repente está me vendo aqui agora, para você que é usuário hoje, independente, seja maconha, cocaína, crack, bala, doce, enfim, né? Todas as drogas que existem hoje em dia, o primeiro ponto é você precisar admitir que você tem um vício. Porque eu lembro de quando eu só usava maconha, que eu falava, não, mas maconha não é vício. Mas vamos analisar, eu precisava fumar um beck para acordar, eu precisava, depois de tomar café, fumar mais um para digestão, perto das 11 ou meio-dia eu precisava fumar mais um para almoçar, depois eu precisava fumar mais um então para digestão do almoço, eu precisava depois fumar um para voltar a trabalhar logo no início da tarde, e depois que eu voltava do trabalho eu precisava fumar então durante a noite para relaxar. Então você precisa entender que é sim um vício. Ah, mas não é porque eu não mato, porque eu não roubo, não importa, é um vício. E o primeiro problema daquela pessoa que ela é usuária de drogas é que ela não admite que ela tem um vício, principalmente quando são drogas leves, né? Então, diretamente aqui, como se diz, a porta de entrada, né? Que pode ser então diretamente a maconha. Não concordo 100% com essa afirmação, mas estou falando aqui porque na verdade a maioria das pessoas então vem assim, e de fato é na maconha que nós pegamos aquela primeira sensação anormal. Uma coisa que eu lembro de uma vez na escola, nós tivemos uma palestra sobre o uso de drogas e tal, e a pessoa ela estava falando assim, e isso aqui que eu vou falar também serve para os pais agora. A pessoa falava, não, porque drogas é algo muito ruim, nunca use. Isso é uma grande mentira. Se droga fosse ruim, ninguém usava. Ninguém morria de overdose. Então a sensação que ela traz para o usuário é algo muito bom. Porém, o usuário esquece de que há uma vida por trás da droga. Há pessoas na volta, há uma família na volta, há pais na volta, e é isso que o usuário acaba esquecendo. Então, o primeiro ponto é aceite que você tem um vício. Aceite que não é simplesmente só uma maconha, você passou a precisar dela todo dia. Você não consegue mais dar um rolê se você não tiver um breu para fumar. De 10 amigos que você tem, 9 são usuários de maconha. Ou então outras drogas, né? Vice-versa. A segunda coisa, caso você queira mudar, caso você queira parar ou você está tentando então parar, pode ser por isso que esse vídeo chegou até você. Você precisa entender que nós precisamos mudar os vínculos de amizade. Não tem como nós pararmos com algo, continuarmos convivendo com as mesmas pessoas. Não estou falando para você desfazer amizades ou para você então brigar com essas pessoas, não é isso. Mas dificilmente você vai conseguir largar alguma coisa
principalmente, né, voltado aqui às drogas, então, sem você se desfazer dessas amizades. Por quê? Se a cada 10 amigos seus, que você sempre está para lá e para cá, 9 são usuários, você não vai conseguir largar e continuar andando com eles, porque a vida deles continua sendo a mesma coisa. Então você precisa entender isso. O meu caso foi assim, quando eu decidi parar, na verdade, aconteceu que eu pedi ajuda para um familiar meu e eu troquei de cidade. E foi muito difícil, por quê? Porque eu não usei apenas maconha, eu usei drogas pesadas também. Mas eu entendi que eu precisava trocar todo o meu contexto social, todo o vínculo que existia de amigos. O próximo passo, e aqui é um dos principais que todo mundo fala, mas parece que nunca entra na nossa cabeça, é que, cara, ao final de tudo, quem vai estar para ajudar você vai ser sempre os seus pais. Não é o melhor amigo que você tem hoje que leva a maconha até você. Não é o cara que sempre tem um beck para você fumar na casa dele. Não é. Os verdadeiros amigos sempre serão seus pais. Eu lembro que nesse período em que eu parei, já fazem cerca de 10 anos, quando eu saí daquela cidade, nenhum dos meus amigos meus me ligaram ou queriam saber como eu estava. Nenhum daqueles que eu andava todos os dias. Ninguém se preocupou comigo. Nunca um amigo meu chegou pra mim e falou bem assim, cara, acho que você tá usando demais, você precisa dar um tempo. Nunca. Agora, quando encontraram junto comigo drogas, foram meus pais. Quando me encontraram numa situação deplorável, quem me ajudou foram meus pais. Eu nunca cheguei a ponto de roubar, de vender coisas, apesar de ter usado drogas pesadas. Porque, por outro lado, eu também sempre estudei, fiz cursos e eu tinha uma profissão muito boa antigamente, mas que também acabei jogando fora em função desses vícios. Quando eu decidi parar, eu tinha uma profissão muito boa. E parei com tudo em função disso. Então você precisa prestar atenção nessas coisas. Um outro ponto aqui que eu anotei você deve entender o início. Por quê? Normalmente o cara que ele fuma só maconha, ele acha que o único viciado em drogas é o cara que fuma crack. Quando na verdade não é. Você que fuma maconha também faz parte de um sistema onde você alimenta o traficante, o cara que está embalando a droga, o cara que leva, você também faz parte disso. Então não olhe para o cara que está lá na rua catando latinha para fumar pedra, não pense que só ele é o drogado, porque na verdade você também faz parte desse sistema, né? E um ponto que é muito difícil do usuário de drogas entender, e era uma coisa que eu não entendia, porque quando me falavam ou quando queriam me cobrar algo, eu falava, mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Eu estou fazendo mal para mim, eu uso, é o meu pulmão, é a minha vida, é a minha saúde. Quando na verdade esse é um verdadeiro engano, porque você está sim matando seus pais. Você está matando a sua mãe, você está matando o seu pai, seu padrasto, sua madrasta, seja quem for, as pessoas da sua família que fazem parte do seu vínculo diário, você está matando elas, porque elas viram você crescer. Hoje você é um adolescente, você talvez seja um adulto, usuário de drogas, e você pensa, mas eu trabalho, eu faço o que eu quero com o meu dinheiro, tudo bem, mas não pense que você está matando só você, sua mãe, seu pai e seus familiares estão morrendo junto com você, por você ainda ser então uma pessoa que precisa fazer uso dessas drogas. E tá ficando grande o vídeo aqui, eu quero falar agora 5 pontos aqui, ou 5 pontos para os pais. Primeiro ponto para você que é pai, talvez de hoje um adolescente que tem se drogado e tem entrado nessa vida. Presta atenção, se você deu para ele comida, uma casa para ele morar, roupas para ele vestir e você ajudou, fez o que pôde para que ele estivesse numa escola, a culpa não é sua dele ter usado drogas. Se você fez a sua parte como pai ou como mãe, a culpa do seu filho usar drogas não é sua. Não se culpe, não fique colocando todo o peso em cima das suas costas pensando que você é a culpada por tudo ter dado errado. Não, tire essa culpa de você, é a primeira coisa que eu preciso falar pra você. Uma coisa que eu não anotei aqui, mas que eu lembrei agora pare de pensar que a culpa é só dos amigos do seu filho.
Porque todo pai pensa que a culpa do seu filho ter se envolvido com drogas é o amigo. Não, a culpa é do seu filho. Ele se envolveu porque ele quis. Ah, mas as amizades, sim, amizades ajudam, mas ninguém colocou na boca dele. Então, antes de julgar o filho do vizinho ou da vizinha, entenda que o seu filho fez porque ele quis. Ele não é um bebê que alguém chegou e colocou na boca dele e forçou ele a fumar. Dê responsabilidades para o seu filho. Entenda que se ele é homem para pegar um cigarro de maconha, para pegar um cachimbo na mão, para cheirar uma carreira de pó, se ele é homem para fazer tudo isso, não pense que a culpa é dos amigos dele. A culpa é dele. Pare de tirar a culpa do seu filho. Voltando aqui, segundo ponto, muito errado dos pais. Eu sei, eu entendo o coração do pai, mas preste atenção. Não pague contas para traficantes que o seu filho fez. Se o seu filho foi homem para fazer contas com traficantes, ele precisa resolver a sua vida. Enquanto você bancar traficantes, o seu filho nunca vai parar de usar drogas. E quando ele não tiver dinheiro, ele vai fazer conta lá no traficante porque ele sabe que o pai dele vai bancar. Aí o problema é do seu filho, é do traficante, mas também é seu porque você está bancando a droga. E o seu filho sabe que quando ele estiver fissurado, ele vai atrás e ele pode pegar para pagar depois que o pai vai dar conta. E aí tem pais que tem traficante batendo na porta. E eu tô dizendo isso porque até onde eu me lembro, acho que eu não estou enganado, nunca pai ou mãe pagaram conta de traficantes enquanto eu usava, porque quando eu usava eu era responsável para pagar do meu dinheiro as contas que eu tinha e nunca deixei também de ajudar na minha casa. Aí você deu tudo pro seu filho, você nunca colocou regra nenhuma dentro de casa, você nunca cobrou, você nunca trouxe a responsabilidade da vida para ele e você ainda paga conta de traficante dele. Ah, mas vão matar o meu filho. Ele precisa sentir esse pavor e não você. Eu entendo, e sabe por que eu entendo? Porque eu tenho filho. Eu não tô falando como alguém que não tem filho. Eu entendo o que você passa, mas você precisa dar responsabilidades para o seu filho. Outro ponto, estar junto aqui, né? O seu filho precisa crescer, ele precisa amadurecer. Se você errou na criação não dando responsabilidades, tente corrigir agora. Quantos filhos, eu trabalhei muito tempo com adolescente. Tem adolescentes que eles chegam assim no convívio de um grupo, chegam jogando celular em cima da cadeira, fazendo. Uma vez eu falei para uma adolescente, falei, por que não quebra, né? Tinha que quebrar. Ela fez assim, ó. Sabe por quê? Porque o pai dá outro. Não sabe o preço. Sabe quando é que eu tive um celular? Quando eu trabalhei e eu comprei. Ah, mas você está sendo mal. Não! Mas é por isso que hoje, as poucas coisas que eu tenho, eu sei dar valor a elas. Porque eu soube o preço. Minha mãe me ensinou o preço das coisas. Entende? Deixe o seu filho crescer. Acompanhado disso, também nunca desista dele. Por quê? Se a gente desistir do filho, a gente às vezes vai ser a última instância do nosso filho. Ele vai acabar se perdendo para uma depressão profunda e pode então se entregar mais ainda ao vício e ir à morte. Ame 100% o seu filho, mas discorde 100% dos erros dele. A gente tem que saber separar amor. Porque hoje a gente vive numa geração de pais que eles amam tanto o filho que eles fazem tudo pro filho quando o filho pede. Não sabem dar limites, não sabem dizer não, não sabem dizer não, agora chega, ponto final. É como eu disse, os filhos não pagam nada dentro de casa, mas são eles quem governam a TV da sua casa, eles decidem o ponto que eles vão parar de assistir desenho ou começar. Nós estamos crianças que estão mandando no seu celular, na sua TV, na sua vida. E não pode ser assim. Então abra a sua visão, comece desde cedo a colocar regras no seu filho que ainda é pequeno. Quem ama também exorta, quem ama também dá palmada. Graças a Deus eu tive uma mãe que fez isso comigo. E por último aqui então, mas entenda, né? Entenda o principal. O seu filho ele pode parar de usar drogas por você. Ele pode parar de usar drogas por uma namorada. Ele pode parar de usar drogas por uma mulher. Mas ele vai voltar a usar. Como assim? Eu passei por isso e eu já vi inúmeras pessoas com problemas com drogadição passarem por isso. A pessoa ela só vai largar o vício da droga
quando ela de fato olhar para dentro de si e ela entender o mal que aquilo faz. Eu já vi pessoas que largaram as drogas porque foram internados, porque prometeram isso, prometeram aquilo, ganharam um monte de coisa, mas é um prazo de validade. Depois de tantos meses, tantos dias, a pessoa vai lá e recai. Por quê? Porque ela nunca quis mudar de vida. Ela sempre só foi tirar um tempo numa clínica. Ela sempre foi tirar um tempo para ganhar algo, porque o pai prometeu algo, ou até acalmar as coisas. Quando acalmou tudo, a pessoa voltou. Então, entenda que o seu filho vai parar, mas ele que precisa entender isso. Não se culpe, não morra de condenação. Apenas traga responsabilidade para o seu filho. E para finalizar, repito, ame ele 100%, mas discorde das coisas erradas 100% também. Já ajudei muitas pessoas nessa caminhada e se você quiser, entre em contato comigo. Se você é uma mãe, se você é um jovem e tendo problemas, me chama. Vou deixar meu número aqui no vídeo, meu número do WhatsApp. Posso tentar ajudar você, não cobro nada para isso, porque se eu sair desse mundo, você também pode sair. Então, simplesmente acredite nisso. Acredite nisso, se inscreva aqui nesse canal para mais vídeos que possam ajudar você, ajudar sua família, ajudar seu filho. E se você assistiu até aqui e você conhece pessoas, que eu sei que você conhece pessoas que passaram por esses problemas, você conhece pais que passam por esses problemas, envie esse vídeo para eles, não custa nada, compartilhe esse vídeo, envia para uma pessoa específica, compartilhe no seu Facebook, coloque no seu status, porque tem pessoas que precisam ouvir essas palavras, tem pais que precisam ouvir essas palavras, que estão morrendo de condenação e precisam apenas ser livres desses enganos da mente. Ok? Grande abraço para você, até mais.